Boa tarde, pessoal, aqui é André Luiz, mais uma vez aqui da Taboafro, diretamente da 10ª edição da Feijoada de Ogum, coletivo Feijoada do Ogum. E agora recebendo aqui, diretamente do Rio de Janeiro, Mãe Flávia. Mãe Flávia, seja muito bem-vinda nesse nosso podcast do Podblé. Axé, meu velho, sua benção. Deus abençoe, oxalá lhe proteja. Obrigada pela lembrança carinhosa do meu nome e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mãe, a gente estava conversando até agora há pouco aí sobre o preconceito, a intolerância religiosa do Rio de Janeiro. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais e depois a gente vai conversar um pouco sobre o seu novo livro. Bom, a intolerância no Brasil, né, ela Sim, não é diferente no Rio de Janeiro. Talvez a gente dê um pouco mais de visibilidade a esse debate em virtude de alguns episódios que acontecem no Rio, como a caminhada contra a intolerância religiosa, como a pesquisa de mapeamento dos terreiros e também ações como a criação da primeira coordenadoria de combate à intolerância religiosa. Então tudo isso fez, acho que talvez que tivesse um pouco mais de visibilidade. Mas visibilidade não significa política pública, Sim. Né? Então a gente precisa estar conectado com o resto do Brasil. A gente tem ciência de que no interior a intolerância é muito mais agressiva, muito mais brutal e pouco movimento, né, para defender a nossa religiosidade. A senhora falou uma coisa certa. Eu acho que o Rio, ele acaba, por ser o Rio de Janeiro, por ser um estado onde que tem as suas belezas, e acaba sendo um pouco mais a visibilidade, de uma certa forma que a gente não desejaria ter essa visibilidade de uma forma negativa, né? Seria muito mais legal, acho que não é bem aquela, mas seria muito mais interessante ter visibilidade dos terreiros nas benfeitorias que os terreiros fazem, porque não é simplesmente um terreiro, né? Nós sabemos que por trás dos terreiros, das suas casas de axé, tem ajuda ao próximo, né? Como o terreiro da senhora tem essa assistencialidade, não tem? Tem. A Casa do Perdão é um terreiro de Umbanda, fundado há 23 anos. Eu sou a fundadora e a matriarca, né? A babá da casa. E a gente tem um compromisso social muito grande porque os terreiros são quilombos urbanos. Então eles estão sempre em áreas periféricas por uma razão muito simples. Não temos dinheiro da estrutura das igrejas para comprar terrenos em beira de estrada comercial, em beira de rua comercial. Nós não temos. Então o terreiro sempre vai estar numa área periférica. Sim. Um caso ou outro que não, mas não é a realidade da maioria, né? Então, em virtude disso, a gente sempre teve uma relação com essa comunidade. Atualmente, a Casa do Perdão atende 2 unidades prisionais femininas, é um trabalho voluntário, gratuito, não temos salário para esse trabalho. A gente também tem um corte e costura gratuito também para a comunidade. E a gente está gerando nesse momento, fabricando absorventes recicláveis de pano para vender e gerar sustentabilidade para casa e distribuir gratuitamente dentro dos presídios para combater a pobreza menstrual, a miséria menstrual, que muitas mulheres não têm absorvente e na cadeia a maioria das mulheres são abandonadas. Diferente do homem quando é preso, o homem preso, ele recebe visita da mãe, da tia, da irmã, da filha, da amante 1, amante 2, amante 3. Ele arruma outra mulher lá dentro, ela faz carteirinha, vai vê-lo, né? E a mulher não, a mulher é abandonada pela família. Então essa mulher, quando sofre esse abandono da visita, significa abandono da assistência também. E aí ela vai precisar desse amparo, desse suporte, com necessidades básicas de higiene, absorvente, sabonete, todas essas coisas. É importante também dizer, pai, que é um dado pouco conhecido, eu falo sobre isso no meu livro Salve Matriarcado, esse livro que eu lancei agora recentemente, Manual da Mulher Búfala, que as mulheres só cometem 10% de homicídio do que os homens cometem. Os homens matam muito mais do que as mulheres. As mulheres. A maioria mata por homicídio, latrocínio, tal, feminicídio. E as mulheres, a maioria, o grupo de 10% de mulheres que matam, normalmente mata o agressor. O cara que abusava dela, fez pedofilia com ela, o cara que batia nela dentro do relacionamento, ou que abusou de alguma criança ligada a ela, filha, sobrinha. Isso é muito importante dizer, tá? Porque isso é um dado pouco falado. Assim, não é uma justificativa da qual eu vou trazer, mas assim, eu acredito que e a mulher, infelizmente, a maioria, me corrija se eu estiver errado, a maioria das mulheres que acabam sendo presas sempre tem um homem por trás, do qual ela se coloca à frente e do qual ela acaba sendo presa. Para você ter uma ideia, no livro Salve Matriarcado eu também explico isso. Ao redor de um homem machista tem um grupo de mulheres que o protegem.
é cada vez mais comum eu ver mães e irmãs indo presa por causa de um filho, de um irmão. No começo era o relacionamento da mina, né? O cara da mina e ele bota droga pra ela e tal. Agora você vê, é muito triste dizer isso, cada vez mais mães e irmãs indo presa. Porque o que acontece, pai? É um machismo dentro do tráfico de drogas, o patriarcado. Essas mulheres, quando ela está numa situação de contexto que ela não tem para onde fugir, o cara está portando droga, arma, dentro de casa, ele foge e larga elas na mão. Elas não têm a mesma disposição física de fugir, até porque algumas nem são criminosas, algumas são. E existe uma outra questão, que eu chamo no livro Salve o Matriarcado, a ONU Mulheres chama de feminilização da pobreza, e eu chamo de criminalização de gênero, que é o fato das mulheres LGBTQI+, estarem sendo presas massivamente, as mulheres LGBTQI+, periféricas. Sim. Não estou falando das mulheres ricas, também não estou falando das mulheres brancas. A gente está falando mais da pegada da periferia. Isso. E aí o que acontece? Ela normalmente não é aceita na família e ela é muito desrespeitada. Ao mesmo tempo, ela tenta um emprego, não consegue por causa do estereótipo masculinizado. Sim. Então ela fica num subemprego, subemprego. O tráfico de drogas absorve essa mulher e respeita, entre aspas, essa orientação afetiva de gênero dela. E aí, por exemplo, se ela nasceu Roberta e ela quer ser chamada de Roberto, o tráfico de drogas aceita e fala, tá bom, aceita e fala, tá bom, Roberto, e é isso aí, você é o Roberto, você é o cara, toma um fuzil, toma uma carga e tal. E ela fica ali sendo respeitada na orientação, na orientação homoafetiva dela. Aí o que acontece? Só que Roberto tem um corpo de mulher. Sim. Roberto sangra. E quando a polícia bate, Roberto às vezes está menstruado. Roberto não tem a disposição física do cara que nasceu biologicamente homem. Então, as mulheres LGBTQI+, têm sido cada vez mais mortas na frente da fuga de tráfico de drogas e quando não são mortas, são presas. Então, é uma outra vertente do patriarcado dentro do tráfico de drogas. Então, o que o senhor falou, sempre ao redor de uma mulher presa tem um homem correlacionado com isso é uma verdade. Eu abordo isso nesse meu terceiro livro. É um ponto muito importante. Enquanto a senhora foi falando, eu fiquei imaginando, né? O Roberto, ele tem um corpo de uma mulher. E eu acho que aí também tem o peso do machismo e do preconceito. Claro, não vou generalizar aqui todas as polícias, mas eu acho que aquele machista, aquele policial machista e preconceituoso, eu acho que acaba, de uma certa forma, jogando toda a carga de raiva e literalmente esquece que é a Roberta e vai bater como se fosse o Roberto e vai ter o preconceito em cima. É uma mulher, então agora você vai apanhar como um homem. Eu acho que o peso também deve ser muito complicado. Assim. E também um dado importante, a maioria das mulheres presas, a maioria esmagadora, tipo 95%, foi vítima de algum abuso sexual ou de violência física durante a sua vida, né? Durante a sua trajetória de vida. E outro dado, pai, cada vez mais jovens. Cada vez mais jovens. Sim. Às vezes eu estou na cadeia e eu olho assim e eu falo assim, não, essa pessoa não tem 18 anos. Eu sei que tem, senão não estaria lá. Sim. Mas assim, chega a me confundir se teria 16, 17 anos de tão jovenzinhas que elas estão. E não preciso dizer que a maioria são mulheres negras, né, pai? Realmente a gente vai pegando esses dados e vai compilando, a gente fala, realmente a gente está ali. E eu mais uma coisa que me fez pensar muito aqui, quando a senhora falou das mães e das irmãs, infelizmente acabam assinando o BO daquele homem, daquele filho, daquele marido, enfim, né? O segundo motivo, pai, é que elas também, tanto as mães, as irmãs e as mulheres também transportam drogas para dentro da cadeia. Para dentro da cadeia, onde existe um homem. Voltamos novamente no círculo que tem ali. Aí ela vai presa. Muito triste, pai. Eu tenho visto muitas mães. Realmente é muito choro, né? Eu acho que, eu imagino elas lá, né? Como é que deve ser a cabeça de uma presidiária nesse sentido, sendo mãe?
realmente é... E tem uma outra questão, que a gente acabou enveredando nesse assunto, mas é um assunto que toma a minha vida, né? O que acontece? Segundo a ONU Mulheres, a gente explica isso no meu livro também, no Salve Matriarcado, entre 40% e 60% das mulheres no mundo são a única responsável pelo sustento financeiro da casa, tá? Cada vez mais as mulheres são mães solteiras, então o homem não é o provedor financeiro, nem o responsável civil por aquela criança, ou seja, pela atenção, cuidado. Eu quero chamar atenção para atenção e cuidado, alimentação e educação, tá? Não aquele cuidado que o patriarcado disse que a mulher que tem que cuidar da criança. E aí, o que acontece? Essa mulher não tem uma rede de apoio. Por exemplo, a maioria das creches no Brasil, pública, encerra atividades 4, 5 horas da tarde. Em qualquer região metropolitana, um trabalhador normal, trabalhador mesmo, né? Não é o rico, sai do trabalho e chega até as 4, 5 na creche. Então essa mulher não tem com quem deixar a criança. Então essa mulher, que é a única responsável financeira por aquele lá, porque o pai está ausente, ela não consegue emprego formal. Aí ela vai para o subemprego. E no subemprego, normalmente, ela não consegue dar conta também de tomar conta da criança e se dividir em trabalhar. É recorrente no mundo inteiro, a ONU Mulheres que apresenta esse dado, o número cada vez maior de mulheres se envolvendo com o tráfico de drogas para dar conta desse sustento das crianças. Porque é uma atividade que ela consegue conciliar com a atenção à criança e vender as coisas, ou traficar, ou ser mula. Mas só que isso não é um dado do Brasil, tá, pai? Isso é um dado do mundo. No mundo inteiro. Elas se envolvem com tráfico ou com estelionato. São 2 tipos de crime e de trabalho, né, entre aspas, que ela consegue conciliar com esse cuidado. E normalmente são as mulheres que ficam cuidando dos idosos também. Os homens abandonam os seus mais velhos também. E aí o que acontece? Quando essa mulher roda, vai presa, essa casa fica sem o sustento. Então, a probabilidade dessa mãe ser presa, logo depois o filho ir preso e encontrar com a mãe lá dentro, ou a filha, é grande. Eu já vi vários casos assim também. Nossa, mãe. Porque quando ela vai presa, ela não tem mais ela não tem como prover a casa. Sim, sim. A criança, adolescente, vai ser cooptada pelo tráfico de drogas. E aí é isso. Então é uma rede, né, que a Angela Davis chama, né, as prisões da abolição, né? No meu livro Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, que é um livro antirracista que eu tenho, que é também baseado na lei 11.645, né, 10.639, eu estou explicando que a primeira ação do então imperador, né, quando assinou a Lei Áurea, foi mandar construir presídios. Primeiro foi o Frei Caneca, ou seja, parou de construir senzalas e começou a construir presídios. Porque onde você coloca 2/3 da população, que era a população negra, no 14 de maio de 1888, o censo diz que era isso, que 2/3 da população brasileira eram de pessoas negras. Então, onde você coloca esse pessoal, se você não botou uma política de ação afirmativa preventiva? Para onde vai construir lugares para nos aglomerar, as senzalas modernas, presídios. Então eu estou trazendo com isso daqui uma explicação de como esse ciclo se alimenta. E o que me chama a atenção é o fato do povo preto de Axé não estar ocupado, e aí eu não estou usando a palavra preocupado, eu estou falando ocupado com a mão na massa, de dar o mínimo de assistência a esse povo, uma vez que eles são o nosso povo que permanece encarcerado. Esse tema ele está dentro de qual livro da senhora? No Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, hashtag Se Liga na Política, e no Salve o Matriarcado, Manual da Mulher Búfala. Pessoal, realmente são temas do qual precisamos nos ocupar, né? Não nos preocupar, disse bem a mãe, precisamos nos ocupar. Então, assim, são 3 temas, 3 livros do qual é interessante sentar, ler e absorver aqueles temas que estão lá, né, mãe? Exatamente. Tem o Umbanda também, Religião Brasileira, que é o meu primeiro livro, né? Que é um livro muito bem aceito, né? Muitos terreiros usam esse livro. Eu já estou escrevendo outro com um pensamento... É uma outra Mãe Flávia hoje, mas ele continua sendo um livro muito usado em muitos terreiros. E importante dizer, pai, aproveitando essa oportunidade, que todo o trabalho assistencial da Casa do Perdão é sustentado com a venda desses livros, com as vendas dos cursos que eu faço de Umbanda,
Em breve agora estarei lançando um curso de formação de lideranças umbandista, que não é para ensinar pai e mãe nenhuma a fazer macumba. Isso a gente já nasce? Porque isso é cada cacique na sua casa é rei. Verdade. E eu respeito isso, mas a gente vai tratar de assuntos constitucionais, a gente vai tratar de violência dentro do terreiro, de racismo intrarreligioso e interreligioso, a gente vai tratar da questão da medicina milenar africana e indígena, porque não tem como ser macumbeiro e não usar erva. A gente vai ter uma liderança indígena fazendo uma formação, uma das aulas, uma liderança africana. A gente vai estar trazendo também a visão de Kemet, de Maat, com a filosofia africana. Então, vai falar de filosofia banto também. É muito importante essa formação. E as pessoas também convidar todos e todas que nos ouvem a nos seguir nas nossas redes sociais. É isso que eu pedi para a senhora, suas redes sociais. @Mãe Flávia Pinto, @Casa do Perdão. Tem o meu canal no YouTube, Mãe Flávia Pinto, e tem o meu clube de membros, que eu faço lives toda terça-feira, e com o valor de R$25 por mês, você pode se tornar membro associado, participar da quinta das enquetes do quadro Mãe Flávia Responde, que eu faço live só para essas pessoas do clube de membro às quinta-feiras, e gravo uma aula por mês somente para os integrantes do clube de membro. Olha, mãe, passaríamos aqui horas conversando, né? Graças aí a nossa editora Aruanda, que nos trouxe Mãe Flávia aqui diretamente de São Paulo, em Taboão da Serra. Então, um abraço aí pros nossos amigos aí da editora. Mãe, muito obrigado pelas suas explicações. E olha, pessoal, seguem a Mãe Flávia aí nas redes sociais e vão atrás do livro. Vamos nos ocupar com temas do qual precisamos saber e conhecer profundamente. Mãe, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, e que a nossa mãe Iansã, a nossa mãe Oxum, lhe proteja hoje e sempre. Axé. Pai, os livros estão disponíveis em link na nossa loja virtual no Instagram, tá? Na link bio. E seguir a gente, curtir, comentar, salvar a publicação é uma força muito grande, porque nós não temos, nós de Axé, uma concessão pública de canal de televisão, como as igrejas têm, negociada dentro do Congresso Nacional. No livro Levanta a Favela, inclusive, eu abordo esse assunto explicando da necessidade do despertar de consciência política do nosso povo preto e do nosso povo de Axé. Gratidão profunda por estar aqui, sua bênção, que todas as nossas ancestrais silenciadas pela escravização, amordaçadas, com língua cortada, possam estar aqui representadas por essa oportunidade de fala imortalizada nesse podcast. Axé, minha mãe. E vamos nos ver em breve, estaremos no Rio de Janeiro. Estarei lá. Um abraço, tá bom? Obrigado. Um abraço, Brasil. Boa tarde, pessoal, e fico por aqui por mais um podcast aí com o Podblé, André Luiz da Tábua Afro. Até!